Ana Cardoso está pedindo permissão para participar. Fábio. Quem é? Pode autorizar. Seja bem-vindo. Pode autorizar. Arlete está entrando agora. Bom dia. Bom dia, Fábio. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Aham. Saindo de uma reunião, indo para outra, mas não podia perder a reunião do conselho, né? Como é que vocês estão? Bem, você quer só dar um bom dia ou vai participar? Eu vou participar. Então, vamos lá, vamos começar. Ei, até porque eu tenho novidades dos pedidos que vocês me fizeram ontem já. Oh, meu Deus, a gente vai furar minha... Não, mas pode tocar normal que eu respondo depois lá sobre da conferência. Não vou atrapalhar a vida de vocês, vou ficar bem quietinha aqui, vou começar a dirigir e vou ouvindo, tá? Então tá bom. Então, Bom dia. Bom dia, só para secretária. Bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada, só para matar a saudade de como que é estar no conselho. Gente, então tá. Eu vou pedir... Pode falar, Dani. Vou pedir uma desculpinha para vocês, é que a gente teve eu não sabia que iam fazer uma obra hoje de manhã aqui na Casa dos Conselhos, e eu estou com uma pessoa martelando bem aqui na minha janela. Mas, enfim, vamos tentar, se atrapalhar um pouco o som, vocês me avisem, que daí a gente pode talvez pedir para ele... Trocar de janela. Trocar de janela. Martelar em outro lugar. Ou trocar de horário, né? Ai, meu Deus do céu. Então tá, gente, boa reunião. Eu sei que o pessoal ainda tá entrando, né? Não, agora a gente já tá com quórum, tá? Então tá bom. Então tá, boa reunião para todo mundo aí. Obrigada. Até mais. Se precisar, é só me chamar. Tô aqui, tô ouvindo. Tá bom, obrigada. Vou evitar, porque senão fica atrapalhando, que eu fico falando mais que o nego da cobra. Então, beijo, gente. Então fecha o microfone aí. Tá, tchau. Então, Dani. Bom. Oi, Ruth. Só mais um registro antes de iniciar mesmo o processo, né? Agradecer aqui a presença da Tere, que ela é a nossa intérprete de Libras da Casa dos Conselhos, e a partir então de agora, todas as reuniões vão ter a participação dela, né, fazendo a interpretação, e isso também é um grande avanço. A gente tem muito a agradecer por esse avanço, né, e colocar para ela que a gente está à disposição para a gente ir construindo, né, essa nova fase que estamos vivendo, né, para possibilitar o acesso das pessoas que, né, não escutam, e tendo uma amplitude maior, né, das ações, do conselho, de tudo que a gente está fazendo aqui enquanto conselheiro, e é isso, agradecer, e eu acho que é um marco, né, para a história dos conselhos aqui de Joinville, e parabéns, e vamos fortes e juntos nessa caminhada. É isso aí, Ruth, bem lembrado, obrigada por ter me ajudado, que eu tinha até esquecido, esse barulho está me atrapalhando um pouco, mas enfim, agradecer ao Robson, também, nosso coordenador aqui da Casa dos Conselhos. O Robson está nos ouvindo, a reunião de hoje está sendo gravada, a ideia é a gente passar as reuniões daqui para frente, né, pelo canal do YouTube, que é o canal do CMAS, e a gente fez algumas tentativas hoje pela manhã, então não foi possível transmitir ao vivo, mas o Robson está gravando, e aí depois ele vai fazer a edição direitinho e vai colocar no canal do YouTube para que a gente possa divulgar também, né, mais uma forma de divulgação das ações do Conselho, tá? A gente já teve aí uma experiência com o Condi, né, que foi transmitida, e agora com o CMAS, e eu acho que essa semana vai ter também a do CMDK. Enfim, o Robson está se empenhando bastante para que a gente possa publicizar cada vez mais as ações dos conselhos, tá? Então, a gente vai começar agora com a ata, seguindo a ata. A Luciane Gamper quer falar? Pode falar, Luciane. A Ruth antecipou, mas eu queria parabenizar, né, a Terezinha e o Conselho da Assistência por esse grande avanço de ter uma intérprete de Libras aqui para nós. Parabéns ao Conselho e a toda a nossa equipe. Obrigada, Luciane, obrigada. Bem legal a tua fala.
Então, eu passei, como é de costume, a gente passa a pauta, desculpa, anteriormente, né? E como a Ruth falou, ela está um pouquinho extensa, mas a gente com certeza vai conseguir vencer a pauta do dia. Eu vou começar aqui, então, com o item número 3, que é o ofício SEI da SAM, e a gente está aqui com a coordenadora de assessoria à segurança alimentar e nutricional, que é a senhora Juliana. Juliana, você quer sentar aqui do meu lado, por gentileza? É Juliana Teodoro Cunha de Oliveira. A gente recebeu uma portaria, que é a portaria número 618 do Ministério da Cidadania, que dispõe sobre o procedimento para uma ação de distribuição de alimentos nas localidades em situação de emergência ou estado de calamidade pública. Então, eu chamei a Juliana, né, a gente conversou com o pessoal da SAM, com a Edna também, para que elas viessem, né, em princípio eu até mandei o link, foi bom que ela tenha vindo aqui pessoalmente, eu acho que é interessante que os conselheiros conheçam um pouquinho mais o trabalho, né, da SAM. Então, eu vou passar a palavra a ela, ela vai falar um pouquinho mais sobre essa portaria e sobre essa ação de alimentos, de entrega de alimentos. Seja bem-vinda, tá, Juliana? Muito obrigada, bom dia para todo mundo. A gente aproveitou que é aqui do lado, né, e já viemos rapidinho para conhecer. Então, meu nome é Juliana, eu estou, né, como coordenadora da Assessoria de Segurança Alimentar e Nutricional, trabalhando junto com a Edna. Eu imagino que a maioria já conheçam o trabalho, né, da segurança alimentar e nutricional, mas de forma bem geral, né, a segurança alimentar e nutricional, a gente tenta viabilizar a garantia do direito humano à alimentação de toda a população, mas priorizando populações mais vulneráveis que estão em segurança alimentar e nutricional. Hoje a gente tem algumas ações, né, entre elas o restaurante popular, as ações de alimentos, o programa de aquisição de alimentos, que acaba abarcando os CRAS, CREAS e outras instituições, e assim por diante. Mas hoje, como a pauta é extensa, né, não vou me alongar. Mas pode falar um pouquinho mais, Juliana, até peço se você tiver mais alguma informação, porque como a gente tem os conselheiros não governamentais, a gente acaba muitas vezes se dirigindo e, né, todo mundo já sabe e tal, porque a gente tem bastante os representantes governamentais. Mas pode ficar à vontade, se você quiser falar um pouquinho mais. Para os nossos não governamentais, nós temos pessoas novas também na gestão, né? A gestão que começou agora em março, então fica à vontade, tá? Bacana. Então, assim, de forma bem gerais, a segurança alimentar e nutricional, a gente trabalha desde a produção do alimento, passando pelo abastecimento até o consumo. Então, por exemplo, o programa de aquisição de alimentos é um programa que a gente compra da agricultura familiar, do agricultor familiar, que inclui desde o alimento in natura até panificados, bolachas, mel, melado, né? Entre outros produtos, compra por um preço mais justo, sem atravessador, e faz a doação simultânea para as instituições, para diversas instituições beneficentes, para famílias em vulnerabilidade, a gente repassa também para a CRAS, que tem contato direto com essas famílias, e assim por diante. Então, esse é um programa que abarca a produção, o abastecimento e também o consumo, né? O restaurante popular, que viabiliza aí uma refeição a um preço bem abaixo, né? E aí o restaurante popular, é importante a gente explicar que ele fornece refeições para todos os públicos, para a população em situação de rua, para a população vulnerável, mas também para o público em geral. O restaurante popular, ele é um equipamento não só para as populações em situação vulnerável. Então, qualquer um de nós pode se alimentar hoje no restaurante popular por um preço de R$6 a alimentação. Ali, no restaurante popular, o preço ele é escalonado. A gente tem 2 restaurantes populares em Joinville, né? Então, por exemplo, existem populações que atendem alguns critérios e vão se alimentar de forma gratuita. Sim. Aí, normalmente, via Centro Pop, cadastro do CRAS, né? A população em situação de rua. Se é beneficiário do Bolsa Família, tem um preço mais em conta também, se não me engano, R$2 o preço da marmita, e a população em geral, R$6. É importante quando a gente pensa na população em geral também, porque esse dinheiro ele fomenta o próprio restaurante, né? Ele é revertido totalmente dentro do restaurante também. Enfim, agora também na pandemia a gente tem trabalhado com bastante ação de doação de alimentos.
Então, a gente tem recebido ali no abastecimento algumas formas de doação, e esses alimentos são encaminhados para famílias que precisam, para instituições, para casas lares, abrigos e assim por diante. Hoje a gente tem algumas campanhas em andamento no município. Acho que a maior é a Dose de Bondade, que é aquela campanha que é vinculada à vacinação do Covid, de pessoas que vão se vacinar contra o Covid podem, de forma voluntária, doar alimentos, né? Só agora em abril a gente entregou mais de 8 toneladas de alimentos, então é bastante, né? Eu sou nova aqui em Joinville, mas percebo que Joinville tem esse olhar assim da doação, do voluntariado, isso é bem bacana. E aí agora a gente está com essa ação do Ministério da Cidadania, Isso. que é a portaria 618, e a gente precisa, né, que o Conselho de Assistência Social tenha ciência e também aprove, concorde com essa ação. Ainda é uma ação que está numa fase de mapeamento. Qual que é a ideia do Ministério da Cidadania? Doar cestas de alimentos para todo o Brasil, para municípios que estejam em situação de calamidade. Essa situação de calamidade, hoje, Joinville, a gente vai colocar 2 decretos para justificar. O primeiro é o decreto do Covid, né, que sabidamente, né, afeta a população, mas também o decreto de janeiro, que é vinculado à questão das enchentes, das chuvas fortes que nós tivemos, que também foi decretado estado de emergência, situação de calamidade. Por que o Ministério cria essa ação? Essas ações de doação de alimentos, elas vêm nessas situações, né? Mas porque também, sabidamente, a pandemia, eu falo que ela traz de volta um fantasma que estava meio escondido, que é a questão da fome. Dados recentes, né, publicados agora em abril, mostram o quanto a pandemia impactou na questão econômica e na volta do Brasil para o mapa da fome, no aumento da insegurança alimentar e nutricional, né, e da desigualdade. Então, o Ministério pediu um mapeamento, o número de famílias, o número de cestas que a gente gostaria, né? Ainda não saiu um documento normativo do Ministério, a gente está atrás desse documento. Até foi feito um pedido via Secretaria de Estado de Santa Catarina para o Ministério, porque ele tem que mandar um documento normativo dizendo quando vão vir essas cestas, quais são os números, como é que vai funcionar, quais foram os critérios que eles adotaram, porque eles pediram um mapeamento de forma geral. E por enquanto foi só assinado o termo de aceite, é isso, Juliana? A gente ainda não enviou, porque a gente precisa do respaldo do Conselho. Então tá. A gente já juntou toda a documentação necessária, falta apenas a resolução do Conselho que a gente vai fazer, sim, aprova, e também a gente solicitou do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, que a reunião foi com eles ontem, então eles também vão entregar essa semana. A nossa ideia é até sexta-feira enviar para o Ministério, mas de resto está tudo preenchido. Em linhas gerais, o que a gente fez? Como não tem um número estabelecido ainda, o número de cestas limites por município, a gente pediu o máximo que a gente podia. Eu vi aqui. Isso, com o corte, né? A gente estabeleceu o corte, então, considerando famílias em situação de extrema pobreza e em situação de pobreza, por considerar que essa renda, a situação em extrema pobreza são pessoas que recebem até R$90 por mês para poder arcar com todas as suas despesas, e situação de pobreza até R$330 por mês. Então, assim, é um valor muito irrisório para a gente dar conta de todas as nossas necessidades. Então, essas famílias já são consideradas em situação de insegurança alimentar e nutricional. Além disso, dessas famílias, a gente destacou as famílias que são consideradas povos ou comunidades tradicionais, porque eles são prioritários dentro da política de segurança alimentar e nutricional. Então, aqui em Joinville, a gente tem famílias quilombolas, ciganas, indígenas e os pescadores artesanais. Isso totaliza quase 10 mil cestas, né? Isso. E são 9.800 e bastante, né? O total aqui, eu acho que não apareceu, mas é nessa faixa, né? Isso aqui, ó, 9.897. Isso. E aí, como vai funcionar? De acordo com o que o Ministério nos enviar, a gente vai fazer os cortes.
priorizando primeiro povos e comunidades tradicionais, depois famílias em extrema pobreza, depois em pobreza. E aí, como é que a gente vai fazer essa logística? Nós já tivemos uma reunião com a Defesa Civil, o Exército também, semana passada, e aí eles vão nos ajudar nessa logística, né? E possivelmente a gente vai usar os CRAS como referência para distribuição. Sim. Então, assim, ainda, como eu falo, está no mundo do mapeamento. Mas a gente não pode perder a chance de enviar, né? Para pleitear essas cestas. Pode ser que demore a acontecer, pode ser que não aconteça, pode ser que aconteça de forma breve. O importante é Joinville se manifestar. Sim. Além disso, a gente tem um ponto bastante positivo em relação às chances de receber essas cestas, que é o fato de Joinville ser considerado um município polo dentro da portaria. Ou seja, a gente vai receber essas cestas dos municípios ao redor. Então, por exemplo, Barra Velha, as cestas de lá virão todas para cá e eles têm 3 dias úteis para buscar. Por isso, a secretária, né, junto com a sua equipe, conseguiu ali o Expocentro, Edmundo Dobrova. Eu ainda estou aprendendo todos esses nomes bem difíceis. Para a gente conseguir deixar essas cestas lá, porque vai ser um volume, espero que bastante grande. Aí os municípios ao redor, eles têm 3 dias úteis para retirar, e a gente tem 15 dias úteis, ou seja, 3 semanas. Então é nesse pé que tá. A gente eu até já peço desculpas que eu vou ter que me ausentar no meio, porque a gente tem uma reunião 10 horas com a Defesa Civil, inclusive, para finalizar esse alinhamento. Então hoje a gente tem todos os documentos juntados, tudo preenchido. Os responsáveis, né, a gente só precisaria agora da resolução dos 2 conselhos, dizendo que estão cientes e aprovam e que vão ajudar nessa questão de fiscalização, e depois a prestação de contas também, a né? A prestação de contas... Que vai ter assinatura das pessoas, né? Com CPF ou NIS, né? Que eu li ali. A gente até já está com a listagem das famílias. Legal. Não vou divulgar, né? Mas com nome, CPF, NIS do responsável, para a gente já ter uma guarda documental dessas famílias. Então, não é só a gente dizer, são tantas famílias, elas estão todas listadas aqui. Cadastradas. Isso. A prestação de contas é uma prestação de contas relativamente simples. Eu já participei de alguns editais, esse eu achei bem tranquilo, que é basicamente um relatório, né? As famílias foram entregues em tal dia, quem entrou nessas entregas, a coleta de assinatura. Então, assim, vai ser um trabalho, um volume grande, mas bem organizado. A prestação de contas vai se autofazer, né? No momento da entrega. Então, assim, acho bem tranquilo. Qualquer dúvida. Que legal, eu quero só fazer uma observação enquanto técnica, né? Antes de começar no conselho, eu estava num CREAS, então eu estava na linha de frente, e quando eu li esse documento, eu fiquei assim, achei muito interessante, porque já tem essa divisão, né? Das famílias que estão em extrema pobreza, em pobreza, e que legal, né? Eu vi aqui, até comentei com algumas pessoas, essa diferenciação que vocês especificaram, essas 24 famílias quilombolas, essas famílias indígenas, essas famílias de pescadores artesanais, principalmente as famílias quilombolas. E essas famílias de pescadores artesanais eram famílias que eu trabalhava no CREAS. Então, fiz várias visitas lá para a Vila Leopoldina, que é onde tem essa comunidade, né, de pessoas quilombolas, remanescentes de quilombolas, e realmente eles são bem carentes, existe toda uma dificuldade, principalmente de infraestrutura também no local, né? E essas famílias artesanais, aqui também, eu acho que deve ser da Vila Cubatão, eu não sei especificamente se tem outras, mas tem uma comunidade também bastante carente ali no Cubatão, onde eu fiz várias visitas. Então, a gente, assim, é importante ter a identificação dessas pessoas, né? E que bom que essa ação, tomara que realmente ela aconteça. Com certeza, a gente vai fazer a resolução, né? Eu acho que se algum dos conselheiros tiver alguma pergunta para fazer ou quiser algum esclarecimento, pode se manifestar, porque aí a gente vai só dar seguimento à aprovação para que a gente possa elaborar a resolução ainda no dia de hoje, ou mais tardar amanhã, para que a gente possa estar encaminhando, então, para o pessoal da SAM. Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer algum esclarecimento, por gentileza?
Assim que tiver também a normativa, com mais informações, a gente envia para vocês, né? Isso, faz não, toda a essa gente... conversa. Mas, por enquanto, a gente ainda está aguardando o Ministério se posicionar. Que bom, agradecemos. A Juliana é nutricionista, né, Juliana? Isso. Ah, eu vi ali, né? Que legal. Então, gente, não houve nenhuma manifestação, então a gente dá esse item como aprovado, né, para que a gente possa elaborar essa resolução e o Conselho realmente, digamos assim, formalizar a ciência com relação à portaria e que a gente vai estar acompanhando, né, dentro da nossa... Da necessidade, com certeza, e acompanhando a ação e acompanhando, né, se for necessário mais algum documento, mais alguma manifestação, a gente vai estar à disposição. Tá bom, obrigada. Juliana? Obrigada. Obrigada também. Só agradecer, então, né, Juliana? Foi bem esclarecedora as suas colocações, as suas explicações. E parabéns aí pela articulação, que a gente sabe que é um trabalho bem grande, assim, que envolve várias pessoas, né, além da parte burocrática que tem toda essa documentação. Então, muito obrigada, né, prazer em tê-la aqui no nosso conselho, e como a Dani já falou, a gente vai dar prosseguimento aos trâmites. É isso aí, obrigada. Tá bom, muito obrigada, Juliana. Então, a gente vai partir para o item 4 da pauta, que é um ofício também que nós recebemos da Secretaria de Educação, solicitando a indicação de um representante do Conselho Municipal de Assistência Social para compor a Comissão Municipal Intersetorial para elaboração do Plano Municipal da Primeira Infância. Então, este ofício foi recebido agora no final de abril, no dia 28 de abril, e eu vou só ler mais um parágrafo aqui que fala sobre a questão da necessidade desse representante do CMAS. O Plano Municipal pela Primeira Infância é um plano do Estado, intersetorial, que tem como referência central o Plano Nacional pela Primeira Infância, aprovado pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente em 2010, e cuja elaboração e recomendação pela Lei 13.257 de 216 prevê a formulação e a implementação de políticas públicas voltadas para as crianças que estão na primeira infância. Então, essa foi uma atualização do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, essa Lei 13.000 aqui, incluindo a questão da importância da primeira infância, que são crianças de 0 a 6 anos, né? Então, é bem importante que a gente... Deixa eu dar uma permissão aqui. A Silvia Ponivas está entrando na reunião. E o objetivo central deste programa é articular diferentes setores da administração municipal para estabelecer metas e complementar suas ações para cumprir o dever do Estado na garantia da prioridade absoluta dos direitos das crianças, previsto na Constituição Federal. É um instrumento político e técnico construído em um processo democrático, com a participação das diferentes secretarias, órgãos públicos da administração municipal e representantes de segmentos que lutam em defesa da infância. A Prefeitura de Joinville assume o compromisso com a elaboração do plano e, para tanto, necessita constituir a comissão intersetorial, tá? Então, eu gostaria de saber, precisamos, na verdade, né, definir um representante do Conselho Municipal para compor essa comissão intersetorial para a elaboração do Plano Municipal da Primeira Infância. Gostaria de saber se alguém se candidata, se alguém tem interesse, por gentileza, se manifeste. Eu acho que seria importante, aí eu vou dar uma dica, que alguém da Comissão de Políticas Públicas ou da Comissão do Programa Bolsa Família, que tem essa questão da intersetorialidade como uma meta também da comissão, né?
Se alguém tiver interesse, eu acho que a gente poderia, com certeza, colocar algum representante de uma dessas duas comissões, que também não tem, né, reuniões semanais, como é a comissão de inscrição, como é a comissão de legislação, onde já tem, né, os conselheiros já têm uma demanda bastante grande de trabalho. Então, eu sugiro que alguém da comissão de políticas públicas ou da comissão de acompanhamento ao Bolsa Família participasse, né, fosse, na verdade, o nosso representante. Alguém se manifesta de uma dessas duas comissões, por gentileza? Ô, Dani, é apenas um representante? É só um. Importante tu ter falado, Lu, porque eu gostaria de participar também, como secretária, assessora técnica do CMAS, mas, assim, em princípio, eles estão pedindo que a gente indique o nome, mas não falaram, assim, do número de reuniões que vai acontecer, se vai ser mensal, se vai ser quinzenal, essas informações não vieram ainda. Eu até fiz um contato com a Secretaria de Educação, porque a data limite para a gente mandar uma resposta era até o dia 5 de maio. Então, eu liguei para lá e justifiquei que a nossa reunião plenária era hoje e que a gente ia fazer a leitura do ofício e o pedido de indicação, né, a verificação de indicação de um nome junto à plenária do CMS na data de hoje. Então, não tem problema nós estarmos fora da data. Mas, em princípio, é um representante só, e eu gostaria de participar também, mas daí a gente pode, né, talvez fazer uma dobradinha, uma pessoa vai numa reunião, a outra vai na outra, se a gente puder ir juntos, se não for toda semana ou quinzenal, mas em princípio eu também gostaria de participar, sim. Porque seria interessante saber, assim, a frequência das reuniões, até para a gente poder se organizar, né? Sim. E por isso que eu pensei em, de repente, ser duas, porque às vezes uma não pode, mas a outra pode, para não falhar. Né? Então, eu até poderia me propor, mas assim, eu gostaria que fossem duas pessoas, porque às vezes eu posso não conseguir, daí vai ficar falho. Então, talvez você conseguisse ver com eles a possibilidade de a gente fazer uma dupla aí. Tá. Um não pode, a outra pode, enfim. Tá. Perfeito, Lu. Mas podemos incluir o teu nome, então, como representante oficial do CMS? Pode. Tá, então, é porque assim, eu penso que eu também, como eu te falei, quero participar, talvez a gente possa conversar com a Deise Gomes. A Deise, ela não está presente na reunião de hoje, mas a Deise está como nossa coordenadora da Comissão de Políticas Públicas, e eu não sei até se por acaso ela já não foi convidada, por ser uma ação intersetorial, talvez a Deise, mas enfim, eu vou verificar direitinho, vou mandar o nome e vou continuar acompanhando, óbvio, para a gente saber aí a data das reuniões, e aí a gente faz essa dobradinha e verifica se mais alguém, se tem alguém daí da Comissão de Políticas Públicas que gostaria de acompanhar também, porque daí você fica como representante da Comissão do Acompanhamento ao Bolsa Família, né, Lu? Sim. Tá, perfeito. É isso, então, gente? Alguém tem alguma dúvida? Podemos aprovar também a questão do nome da Luciane Gamper. Perfeito, nenhuma manifestação, então a gente vai dar seguimento, né? O item número 5. Isso, obrigada, Luciane. Isso, obrigada também. O item número 5 da pauta, até desculpe, eu botei número nas numerações aqui. Já ficou repetido, né? Mas não tem problema. O 4 e o 5, mas enfim. É um retorno, é um ofício que a gente recebeu de retorno da Secretaria de Assistência Social sobre o repasse de informações ao CMAS, trimestralmente. Vocês lembram que a FAB fez, na reunião lá de março, né, uma acolhida dos novos conselheiros, da nova gestão, e aí a gente fez esse pedido, né, para que a secretaria viesse trazer alguns dados para a gente, ou viesse fazer algum tipo de apresentação, a participação também, né, a FAB se colocou, mas enfim, a gente mandou um ofício sugerindo algumas datas, e aí eles nos mandaram um retorno
com os seguintes dizeres, tá? Cumprimentando-os cordialmente, em resposta ao ofício do CMAS, temos a informar que a Gerência de Unidade de Planejamento e Gestão fará a compilação de dados junto às demais gerências da SAS, com uma semana de antecedência em relação à data das reuniões ordinárias, e encaminhará os dados ao CMAS. Na verdade, a gente já conversou, eu e a Ruth, a gente fez, aí vai fazer um esclarecimento para a Secretaria de Assistência, que a gente não gostaria que esses dados fossem enviados, que a gente só fizesse uma leitura, né? Que viesse um representante da SAS para falar um pouquinho para os nossos demais conselheiros, principalmente os não governamentais. Acho que a Fábia entrou agora. Entrei. Escutei vocês falarem meu nome. Então, a gente vai sim apresentar que é melhor no conselho. Isso. Pode deixar que a gente vai. É 6 de junho, né? É em junho ali, eu sei que vai ser. 8 de junho. Perfeito, estaremos disponíveis no dia 8 de junho, pode deixar. Isso, que bom, Fábia. A gente agradece, acha bem importante, é claro. Até porque é uma oportunidade de falar de todo o trabalho que a gente está fazendo, né? Isso. Eu sei que você já deu aí algumas coordenadas com relação a desafios, né, e avanços e tal. A gente tem muita coisa aqui na Casa dos Conselhos, mas, enfim, é sempre uma forma de a gente poder instrumentalizar os nossos conselheiros que têm pautas tão importantes, né, a definir, a votar. Então, a gente precisa realmente passar conhecimento para eles e para a gente como um todo, né, como funcionário, como servidores também, a gente precisa estar sempre bem informado. Não, pode deixar que nós estaremos aí. Então, tá ótimo. Obrigada. Obrigada também, tá, Fábio? Daí fica o dia 8, dia 14 de setembro e dia 13 de dezembro para a gente encerrar o ano, essas 3 participações. Perfeito. Tá ótimo, muito obrigada, tá? Ô, Dani, por favor, repete a última data. Dia 13 de dezembro. A primeira participação vai ser dia 8 de junho. A segunda participação de alguém da SAS vai ser dia 14 de setembro e a última dia 13 de dezembro para a gente fechar o ano. Tá bom? Então, a gente vai... Dani, só uma coisa. Pode falar. No dia 13 é uma segunda. Não seria dia 14, o dia da nossa reunião? Muito obrigada, Luciane. Você foi perfeita agora, porque eu estava olhando aqui no calendário, realmente é dia 14. Desculpa, gente, então é dia 14, tá? Obrigada, Lu, pela correção. Do mês de dezembro, é isso? Mês de dezembro, 14 de dezembro, sim. Eu devo ter olhado o calendário do ano passado. Enfim. Acontece. Então, tá bom, gente. O item 6, então, da pauta, peço desculpas novamente pelo errinho ali na escrita ali da pauta, é uma apresentação sobre a rede socioassistencial privada. São as entidades inscritas hoje no CMAS de Joinville. Essa planilha, que não é muito extensa, ela foi elaborada pela Deise. Nós fizemos uma reunião, a Comissão de Políticas Públicas do CMAS fez uma reunião, a gente está acompanhando a questão do Centro-Dia, né, que é uma pauta aí que a gente já comentou numa reunião anterior, respondemos ao Ministério Público, mas nesse segmento da reunião do CMAS, a Deise se propôs a fazer essa planilha para que a gente pudesse apresentar para os nossos conselheiros não governamentais as entidades hoje cadastradas. Então, a Deise ia apresentar, mas infelizmente ela teve uma outra reunião que era bastante importante também no dia de hoje, e aí ela me autorizou que fizesse essa apresentação em nome dela, tá? Então, eu vou tentar, a Jaque vai me ajudar aqui, para que a gente possa apresentar para vocês, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a relação das entidades que estão inscritas hoje no CMAS, tá? Só para a gente poder fazer uma breve introdução, o que é essa rede socioassistencial? Então, a rede ela é constituída por um conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios que compõem o Sistema Único de Assistência Social e são prestadas diretamente ao cidadão
por meio do órgão gestor, Secretaria de Assistência Social, e pelas organizações de assistência social sem fins lucrativos. A articulação de ações e instituições públicas e privadas por meio da construção de uma rede socioassistencial é o caminho apontado pela Política Nacional de Assistência Social para garantir a integralidade do atendimento dos usuários dos serviços socioassistenciais. Hoje, então, a gente fez uma separação aqui, nós temos 19 entidades que prestam algum tipo de serviço na proteção básica, temos uma entidade que presta um serviço na média complexidade e temos 11 entidades que prestam serviço para alta complexidade. Então, os serviços da proteção básica, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, nós temos hoje 9 instituições inscritas, 9 entidades inscritas, que é o Exército da Salvação, o SENEF, a Fundação Padre Facchini, o Dom Bosco, a LBV, o Instituto Priscila Zanetti, o Nutri, o SEDUC, que está com o serviço suspenso, mas já vai retomar, o CSU Costa e Silva, que também está suspenso, mas já pediu agora a reativação das atividades. A gente vai estar analisando junto à comissão de inscrição e brevemente a gente já vai dar um retorno para eles com relação a esse reinício das atividades, porque a gente ainda está preocupado com a questão da pandemia, né, dos atendimentos coletivos, tá? Com relação ao programa de habilitação e reabilitação para pessoas com deficiência na proteção social básica, nós temos 7 entidades, a AMA, a APAI, a ADESG, a ADEG, a AGDEV, a APSCAI e o IRPH. Tá, então vamos dar continuidade aqui, e o programa de promoção de integração ao mundo do trabalho, nós temos hoje 3 entidades, que é a ESPRO, a CIEE e a IOS, que a gente ainda está fazendo alguns estudos também, a questão do Acessuas Trabalho, né, que é uma nova normativa do Ministério da Cidadania. Então, a gente está fazendo esse estudo para pensar, possivelmente, num reordenamento dos programas de promoção de integração ao mundo do trabalho, mas, em princípio, continua assim, tá? E, na média complexidade, nós temos uma única instituição hoje que presta o serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias, em centro-dia, que é a APAI, tá? Então, essa é a média complexidade. Hoje, a gente tem somente uma instituição que presta este serviço na média. Na alta complexidade... Deixa eu tentar. Aqui. Nós temos o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, Casa Lar. Nós temos 4 instituições hoje, que são os nossos... A nomenclatura, né, que a gente usava era abrigo institucional, né? Hoje elas têm... A gente acaba, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, chamando de instituições de acolhimento, que é o Lar Emanuel, o Lar Abdom Batista, que tem 5 casas-lares. O lar passou por esse reordenamento e hoje desenvolve... Já tinha bastante tempo a questão dos casais sociais, né, que ficam responsáveis por até 10 crianças em cada apartamento, mas daí eles se adequaram e hoje são 5 casas-lares. A Ecos de Esperança, que tem 3 casas, e a Fundação 12 de Outubro, que também tem 3 casas-lares. Voltando aqui um pouquinho, nós temos o Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias, hoje desenvolvido por 3 entidades, que é o Renascer, que é para mulheres gestantes, né? A Essência de Vida, que é para pessoas em situação de rua, e a Casa Vó Joaquina, que é uma casa de passagem. Eu não vou detalhar, porque não vai dar tempo, vai ficar muito extenso, tá?
O serviço de acolhimento institucional para idosos, também temos 3 entidades, que é a ADPROS, o Bethesda e o Lar Aconchego. E o serviço de acolhimento institucional para jovens e adultos com deficiência, que é a residência inclusiva, uma instituição, que é o Instituto Priscila Zanetti, que hoje desenvolve esse trabalho, tá? Com relação à rede governamental, na proteção básica, nós temos hoje 9 CRAs que fazem, né, que prestam o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, e o serviço de proteção e atendimento integral à família, que é o PAIF. Proteção básica, tá? Prevenção. Quando a gente fala em proteção básica, a gente fala em prevenção. A média complexidade hoje, com 3 CREAs, que prestam o serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos, que é o PAIF, o serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, de liberdade assistida, que é o LA, de prestação de serviços à comunidade, que é o PSC, e também temos o serviço de proteção especial para pessoas com deficiência idosa e suas famílias. Então, a média complexidade já tem um grau, né, maior de complexidade nos casos. A gente tem até alguma demanda reprimida de atendimento em alguns casos, tá? Em alguns CREAs, porque a demanda realmente é bastante grande. Nos CREAs se faz atendimento de mulheres vítimas de violência, crianças vítimas de violência física, sexual, né, psicológica. Nós temos também os idosos, né, o programa de idosos, que faz também esse acompanhamento de idosos que estão com vínculos familiares fragilizados, ou que passam por situações de violência. Então, a média complexidade, realmente, ela tem, assim, um grau maior na verdade, é necessário um grau maior de atenção para os casos, tá? E temos ainda o serviço especializado para pessoas em situação de rua, que é o Centro POP, que tem também o serviço especializado em abordagem social, tá? Então, a média complexidade também é composta pelo Centro POP. E a alta complexidade, a Casa Abrigo Viva Rosa e as famílias acolhedoras. Então, são 2 serviços da Secretaria de Assistência, que é o Serviço de Acolhimento Institucional para Mulheres vítimas de violência e o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora. A alta complexidade também requer, né, esses casos ainda mais graves, com um grau de complexidade maior, onde geralmente as pessoas são encaminhadas para algum equipamento que acolhe, né? Em muitos casos, as crianças, por exemplo, quando é um caso de criança, precisa ser encaminhada para uma instituição de acolhimento, como aquelas que a gente citou acima, que é o Lar Abidon, o Lar Emanuel, e em caso de mulheres, a Casa Abrigo Viva Rosa, ou então, como eu falei das crianças ali também, nós temos o serviço de famílias acolhedoras, que é para esses graus, né, graus de complexidade ainda maior nos casos, né, que é necessário realmente a retirada, muitas vezes, do lar, né, a saída temporária do lar, mas sempre seguindo os trâmites legais. No caso de criança, sempre tem o acompanhamento do judiciário, na verdade é uma obrigação legal, né, que o judiciário acompanhe. Então, todas as crianças que entram na instituição de acolhimento, é aberto um processo na vara da infância, e o juiz acompanha diretamente a situação dessas crianças. Todos os abrigos, eles fazem um plano individual de atendimento e vão seguindo os trâmites também, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Aqui a Deise fez um slide final com o nome da comissão, né, de políticas públicas hoje do CMAS, que é a Arlete Haas Furtado, a Deise Gomes, a Isabel Cristina da Silva e o Sandro, tá? Então, essa apresentação foi feita pela Deise em nome da Comissão de Políticas Públicas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta com relação aos slides apresentados? Algum conselheiro não governamental, né, que às vezes tem um pouco mais de dificuldade ou gostaria de esclarecer, fazer alguma pergunta sobre a rede?
A gente fez essa apresentação realmente mais pensando nos não governamentais, né? Então, tá bom. Então, vamos seguir a pauta. Vamos para o nosso item 7, que é um ofício, SEI também, da SAS, sobre a Conferência Municipal de Assistência Social. A SAS nos mandou, a gente tinha conversado também na última reunião ordinária de encaminhar um ofício para a Secretaria de Assistência para que a gente pudesse oficializar o nome das pessoas, captar nomes também para a comissão organizadora da conferência. Então, a Secretaria nos respondeu, né? Eu vou ler rapidamente aqui o nome das pessoas que foram indicadas pela SAS, os servidores, né? A Secretaria de Assistência indica os seguintes servidores para compor a comissão organizadora da Conferência Municipal de Assistência: Jonas Roberto de Lima, que é do GU-PG, a Elizabeth da Silva Dias, que é do GU-PSB, a Yara Cristina Garcia, que é do GU, também do GU, da Proteção Social Básica, né? O Dênio Murilo de Aguiar. O Dênio é o nosso, também nosso conselheiro e da Comissão de Finanças, hoje coordenador da Comissão de Finanças, e também foi designado aqui para participar da comissão organizadora da conferência. A Marileide Macedo Rodrigues Silva e a Rose Guarese, tá? Então, vieram esses 6 nomes da secretaria. A gente já fez uma reunião para deixar vocês informados, a gente já fez alguns contatos, óbvio, a própria comissão aqui de comunicação, que é formada pela Tainá, pela Fernanda Miller, pela Dona Arlete e pela Bárbara. A gente fez um primeiro encontro, conversou rapidamente, né, porque a questão ainda estava sem muitas orientações do Conselho Nacional, mas agora a gente já recebeu algumas normativas. E a gente fez ontem uma reunião, convocou inclusive a secretária para que a gente definisse realmente a questão do dia e do modelo dessa conferência, né? Então, ontem a gente fechou a data de 12 e 13 de agosto para a 12ª Conferência Municipal de Assistência Social. Ela vai ser no modelo híbrido, que a gente fala, né? Porque a gente pensa, a Fábio vai fazer alguns contatos, eu não sei se ela, acho que ela continua online, ela falou que queria nos repassar alguma coisa sobre, ela ia fazer um contato com a Univille para tentar o estúdio e auditório da Univille, para que a gente pudesse realizar a conferência lá. Fábio, tu quer falar um pouquinho? Sim, está me ouvindo? Estamos. Tá, então assim, eu fiz o contato com o Pablo, né, que é do EAD lá, enfim, por conta até do estúdio, né, e assim, daí já passei tudo que a gente precisava das datas, eu pedi o dia 12 e o dia 13 integral para ele, das 6 salas que a gente falou, né, de apoio, mais o estúdio para fazer o regimento interno, a palestra final, né, a palestra não, a plenária final. Isso. Aí ele vai ter uma reunião com o reitor hoje e ele já vai dar resposta, tá? Mas eu penso que vai ser bem tranquilo, porque a Univille ela tem toda a tecnologia. Eu só fiquei pensando, até porque como eu trabalho lá, tem algumas questões, por exemplo, tem o equipamento, tem o data show, mas não tem câmera. Mas isso seria fácil da gente resolver com um notebook nosso. O restante todo a gente poderia usar de lá, sabe? Então, isso é bem simples. Tá. Só por causa da câmera mesmo, para as pessoas verem vocês, quem está lá na oficina, né? Mas pensando até em relação ao coffee break, já está ok, já falei com a Tati. Para quem estiver lá na Univille, porque eu não sei se não deu tempo de passar para os conselheiros ainda, né? Mas a ideia foi híbrido, por quê? Porque, por exemplo, quem está no território de CRAS, a gente vai se espalhar, né? Então, vai ter nos 9 territórios de CRAS, vai ter aí na Casa dos Conselhos e vai ter lá na Univille. Então, a princípio, vai ser tudo online, mas com alguns grupos presentes, até para a gente não correr o risco de se perder nada nesse processo, né?
Sim. Então, por isso que a gente tem que ter, os CRAs vão estar funcionando com as internet, os equipamentos necessários, vai ser liberado Wi-Fi para os servidores nesse dia, porque não é liberado Wi-Fi, né? Porque, vamos supor, vai ter um notebook, um computador e eu sou servidor, eu vou fazer do meu celular numa outra sala, pode ser também. Por que a gente tem que pensar nisso? Porque o usuário que está no território não é só o servidor Gov ou o trabalhador não Gov, né? Mas tem que pensar que vão ter os usuários participando. E isso pode se dar, por exemplo, o usuário que está lá na PAI, por exemplo, eu estou vendo a Verônica ali, né? Que é da Piscai. Oi, Verônica. E aí, por exemplo, ela pode fazer com os usuários dela lá da própria Piscai. Então, isso é bem bacana, né? Então, a gente está vendo a questão se vai fazer gravado ou não. E a gente pensa em fazer pelo menos a palestra e a plenária final, né? No YouTube, enfim. Mas aí são alguns ajustes que a gente tem que fazer a nível de tecnologia mesmo. Então, o auditório, se a gente conseguir o estúdio lá, vai ficar bem bacana, né? A qualidade do que a gente vai estar podendo oferecer a nível de conferência, né? Mas, ao mesmo tempo, que foi o que a gente conversou ontem, que a gente não pode perder o foco principal, que é permitir a discussão, né? Que seja um processo bem democrático, que eu acho que isso é que dá o tom da conferência. Então, assim, o coffee break a gente vai ter lá para a Univille, daí vai ter, até porque não dá para fazer muito ajuntamento, então vamos pensar dia 12 à tarde, dia 13 de manhã, dia 13 à tarde, né? Para quem estiver lá naquele espaço. Nos territórios de CRAS, a gente tem cozinheira, também faz um lanchinho para quem tiver. Enfim, vamos se organizar para fazer uma coisa bem bacana, né? Legal. E também, em relação ao palestrante, ontem eu e a Ruth ficamos um pouquinho depois ainda, né, Ruth? Isso. Conversamos com a Tati, que é a nossa gerente, e aí o que ela falou, né? Que esse processo de contratação, ele demora, e pode demorar mais do que a gente imagina, né? Então, como plano B, eu vou fazer alguns contatos de pessoas conhecidas, né? No estado, enfim, como eu faço parte do COEGEMAS também. Por exemplo, vou citar aqui, a secretária de Assistência Social de Florianópolis, presidente do COEGEMAS, eu tenho acompanhado, ela tem uma fala ótima, assim, né? Então, de repente, a gente conseguiria que ela fizesse sem cobrar, até porque é online, daqui a pouco eu falo lá, ela fala aqui, enfim, é uma troca, né? Uhum. Mas, claro, se a gente conseguir outras pessoas, vamos ver o que a gente consegue. Então, Isso, perfeito, Fábio, é isso aí. Eu acho que, só reforçando, Fábio, a tua fala de ontem foi bem significativa no sentido do CRAS, do Jardim Paraíso, por exemplo, né? sim, que você reforçou várias vezes que a internet é bem ruim, né? Que é um território com bastante dificuldade. Então, por isso o plano B Univille, né? A Univille seria, então, esse espaço até para a gente poder oferecer aí para algum CRAS, né? Que tem um pouco mais de dificuldade. No caso do Jardim Paraíso já é uma situação concreta, né? Que a gente não consiga resolver. Então, vai ser bem importante a gente estar caminhando aí na organização e, com certeza, a Fábio se engajando vai ser perfeito, porque ela já tem a experiência e aí vai ser tranquilo e com certeza vai dar tudo certo. Eu estava bem... sim. Não, sempre dá, né? Eu digo assim, que a gente sempre dá certo. De um jeito ou do outro, a coisa tem que acontecer, né? Sim. Mas, então, a gente vai fazer nos moldes as inscrições online. Isso. Então, assim, porque a gente vai ter que se reinventar em muita coisa, né? Sim. Porque, por exemplo, o processo era ir lá, era feito na hora, e agora não. Mas eu penso que a gente está avançando bastante, inclusive, nisso, porque muitas pessoas que, por vezes, não poderiam participar, agora vão conseguir, né? Sim. Com certeza. Então, e a gente está dando a oportunidade para aquele que não tem o acesso à internet, por exemplo, que ele vá na Univille. Ou a gente até pensou, e o CRAS, ele funcionaria como um polo também, digamos assim, né? Para a pessoa nem sair do seu território. Então, não tem nem muita desculpa para não ir, sabe? Sim. E os próprios trabalhadores do SUAS, tanto da rede Gov quanto não Gov, porque é um processo que é bem importante, né? Então, os trabalhadores do SUAS, eles vão ter o banco de horas, começou a trabalhar das 8 às 2, né? O horário da tarde, quem participar vai ganhar banco de horas, que era uma briga também, né? Então, assim, não vai ter desculpa para não participar, gente. Sim. Hashtag fica a dica, né? Fica a dica. Perfeito. Ruth, você quer falar alguma coisa mais? Eu quero falar. Uhum.
agradecer já de antemão, né, a reunião que a gente realizou ontem com os participantes da comissão, já parte, né, desse grupo e a secretária, que realmente foi muito resolutiva. A gente já traçou aí avançou muito, né, em alguns pontos bem importantes para a gente dar continuidade ao processo de organização. E agora eu queria, assim, falar com os conselheiros, né, com todos nós, lembrando que a realização da conferência, a conferência em si, ela está diretamente ligada com as atribuições do Conselho, né? Então, todos nós, enquanto conselheiros, temos um papel imprescindível, né, na atuação para que essa conferência aconteça, porque é ela que vai medir, né, o nome já diz, nós vamos conferir como que está se dando a política pública da assistência social em nosso município, né, então, inclusive os conselheiros de assistência social já são delegados natos, né? Então, todos devem, né, participar, é muito importante, e a gente precisa também de pessoas que consigam estar participando da comissão organizadora também, né? A Secretaria realmente de Assistência Social e agradeço muito à secretária, tem um papel importante na parceria para operacionalizar esse processo, né, mas o papel e a função, né, de fazer acontecer a conferência é do Conselho, tá? Ô Ruth, é que assim, ó, é que eu sou bem metida, né, eu tô ainda num processo de sair do lado de lá para o lado de cá, entendeu? Não, mas eu acho que é isso mesmo. A gente não tem como fazer sozinho, né? Mas só para mobilizar os conselheiros da importância da participação deles, né? Sim, sim. É o conselho que vai fazer toda a diferença, né? E a SAS e você, enfim, são parceiros, né? Que estão aqui do nosso lado. A gente vai seguir de mão dada, né? Amém. Bem juntinho. Isso. Eu tenho um monte de novidade para contar. O Robson me perguntou se eu vou contar agora. Eu falei, não, vou fazer um tchananã no dia da apresentação, lá dia 8. Ai, o povo tá curioso, só para deixar vocês curiosos. Não vou adiantar nada. Não, mas Ruth, corroborando contigo, assim, né? O papel do conselheiro, ele é muito, muito, muito importante, né? E por vezes a gente não tem consciência nem ciência do quanto a gente pode fazer a diferença e de um trabalho, né, que vai mudar o rumo da política. E eu penso que agora é hora da gente aproveitar, porque assim, nós temos a gestão querendo e o conselho querendo, né, gente? Então, tem que dar certo. E eu digo assim, a gente não sabe tudo e nem tem tudo, mas a gente pode pensar em muita coisa, né? Sonhar muita coisa e fazer muita coisa. Então, é parceria para a vida, é isso aí, tamo junto. Isso, vamos unir, né, os esforços, cada um com as suas atribuições, mas em prol do mesmo objetivo, sem dúvida alguma. É isso aí. Ótimo. Eu gostaria, então, de aproveitar e perguntar se algum conselheiro não governamental gostaria de participar da comissão organizadora, porque, enfim, a gente está com essas indicações de nomes governamentais. A nossa comissão atualmente de comunicação tem uma pessoa só, que é a Fernanda Miller, que é não governamental, mas a Tainá é governamental, e me ajude, Tainá, não sei se a Tainá está me ouvindo, eu acabei hoje não trazendo aqui o nome dos conselheiros. A Bárbara, Dani. A Bárbara, né? Isso, e a Dona Arlete. A Dona Arlete, que é não governamental, isso. Então, assim, meio que por analogia, a gente tem 2 representantes não governamentais, que é a Dona Arlete e a Fernanda Miller. Fernandinha, tá me ouvindo? Tô ouvindo sim, tá? Tô aqui à disposição de vocês, tá bom? Podemos colocar o teu nome, continuar contando com você na comissão organizadora também, Fernanda? Pode sim. Ah, que ótimo, que ótimo. Então, tá. Mais algum conselheiro não governamental que gostaria de participar da comissão organizadora? Além da Fernanda Miller e da Dona Arlete, então?
Eu acho que a dona Arlete também, não sei se ela está me ouvindo. Eu acho que não, né? Dona Arlete, eu não teve nenhuma manifestação dela hoje, mas enfim, a gente vai fazer uma convocação oficial. A Olinda quer falar? Olinda, eu vi que você levantou a mãozinha. Se entrar aí os profissionais do SUAS, se você quiser, eu posso me colocar à disposição para auxiliar também. Ótimo! Gostaríamos muito, Olinda. Você vai ser muito bem-vinda. Muito bem-vinda. É isso aí, a Olinda é bastante articulada e a gente com certeza vai precisar sim, Olinda. Então pode colocar meu nome aí. Ótimo, perfeito. Muito obrigada. Que bom. Que a gente vai fazer uma convocação oficial, tá? Por meio de uma resolução, para que a gente possa colocar o nome das pessoas que estão compondo a comissão organizadora, e é necessário também um decreto que vai ser assinado pelo prefeito, a Jaque vai providenciar a minuta do decreto, para que o prefeito faça essa convocação oficial, né? Chamando a Conferência Municipal de Assistência Social. Então, aí são segmentos administrativos que a gente vai estar fazendo essa semana aí para cumprir os protocolos também de organização da conferência, tá? Então, vai ser feita a resolução e também uma minuta de decreto e um decreto, né, que vai ser assinado pelo prefeito. E só para reforçar, para a gente concluir, como a gente se reuniu ontem, a próxima reunião ficou marcada para segunda-feira, dia 17. É isso, né, Ruth? Isso. Me ajuda no horário daí? Me ajuda no horário, Ruth, por gentileza. Deixa eu pegar aqui minha agenda. Tá. Ficou às 8 horas. 8 horas. O grupo definiu que essa reunião será presencial aí na Casa dos Conselhos, né, no auditório. A gente pensou nessa forma, Olinda, só para esclarecer também, a gente precisa conversar sobre a questão dos eixos, né, de estudo, de debate. Então, a gente tem 5 eixos que vão precisar ser debatidos nos territórios, e aí tem um material que está aqui comigo, eu já mandei alguma coisa para a comissão, mas eu acho que era importante a gente, quem sabe, fazer uma leitura na segunda-feira, conhecer um pouco mais o que se propõe ali, né, nas orientações da metodologia que veio lá do Conselho Nacional. Então, por isso que a gente pensou em fazer essa primeira reunião, essa reunião presencial aqui na Casa dos Conselhos. A gente tem um auditório aqui que é amplo, né? A gente vai tentar manter o distanciamento, com certeza, todos de máscara, a gente tem álcool gel aqui. Então, para a gente poder pensar, nós vamos, com certeza, fazer o que a gente chama de pré-conferências ou mini-conferências nos territórios de CRAS, para que a gente já possa trazer algumas deliberações, que sejam feitos alguns debates anteriores com relação aos eixos, anteriormente ao dia da conferência, tá? Então, a gente vai pensar nessa organização, por isso que a gente tem 2 representantes da proteção básica, que é a Elizabeth e a Yara, que vão vir na reunião aí de segunda-feira. Tá bom, gente? Alguém tem algum questionamento sobre a questão da conferência? Quer fazer alguma observação? Eu acho que quanto mais a gente puder ampliar aqui nos CRAS, Univille, quanto mais a gente puder realmente contar com esses espaços, a gente só vai ter a ganhar, né? Vai poder garantir cada vez mais a participação daquele que às vezes não tem um telefone tão potente, uma internet tão potente, principalmente os nossos usuários também, né? Então, por isso que a gente está pensando aí nos diferentes espaços para a gente poder garantir essa participação e essa divulgação que vai ser tão importante para o nosso município, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo de calamidade pública mesmo, né? Como a gente teve a primeira pauta aqui do dia, que foi a questão do aumento da extrema pobreza, da questão da alimentação. Então, tudo isso vai ser um momento até para a gente debater, né? Dentro da nossa conferência também, tá? Então, é isso. Legal.
Alguém gostaria de fazer mais alguma observação, algum questionamento? Estamos abertos neste momento. Então, é isso, né, gente? Eu acho que a gente venceu aí essa pauta, esse item aqui da pauta também, e a gente vai passar agora para o item 8, que é um ofício também da SAS, e o assunto é o reordenamento de territórios de CREAS 1 e 3, referente ao Serviço de Proteção Social Especial, a pessoa com deficiência, idosos e suas famílias, e transferência do bairro América, do CREAS 1 para o CREAS 3. Eu só vou ler rapidinho aqui o ofício, depois eu acho que vai ter uma manifestação da Tainá, né, com relação a isso. Então, o assunto eu já li, cumprimentando-os cordialmente, a Secretaria de Assistência, por meio da Gerência de Unidade de Proteção Social Especial, vem por meio deste comunicar que será realizado o reordenamento de territórios do CREAS 1 e 3, no que se refere ao Serviço de Proteção Social Especial, a pessoa com deficiência, idosos e suas famílias. Os bairros Boa Vista, Comasa, Espinheiros, Vila Industrial Tupi, Vila Nova, serão transferidos do CREAS 3 para o CREAS 1. O reordenamento justifica-se mediante a demanda reprimida apresentada pelo CREAS 3, enquanto a demanda do CREAS 1 encontra-se em níveis seguros. Entendemos que essa diferença delineou-se ao longo dos anos e se deve a múltiplos fatores. Este reordenamento foi planejado a partir dos dados apresentados pelos serviços e considerando o menor impacto em termos de deslocamento no território. Um novo estudo deverá ser realizado no prazo de até 2 anos para verificar a possibilidade de os bairros citados retornarem para a referência do CREAS 3, para que as famílias possam voltar a ser atendidas nos serviços de proteção social especial mais próximos dos seus territórios. Domicílios. Em tempo, comunicamos que o bairro América será transferido do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado para Famílias e Indivíduos, que é o PAIF, do CREAS 1, para o PAIF do CREAS 3, pois este já atende o bairro com o programa de atendimento a pessoas com deficiência e idosos, tá? Além disso, ressalta-se que o CREAS 3 está situado no bairro América. As mudanças entrarão em vigor a partir da apresentação deste ofício no Conselho para a Ciência e todos os membros no dia 11 de maio de 2021. Então, foi esse o ofício que nós recebemos ali da SAS, e eu acho que a Tainá vai comentar um pouquinho mais sobre esse ofício. É isso, Tainá? Sim, eu estou aqui com a presença também da Mônica, né, gerente da Proteção Social Especial. Estamos aqui disponíveis caso surja alguma dúvida, alguma questão. Então, esse reordenamento ele foi pensado justamente com esse caráter provisório, né, justamente pensando nessa questão territorial ali, como foi mencionado no ofício, né, e também emergencial, considerando que a fila de espera, ela realmente é muito perigosa, ela coloca em risco a própria vida das pessoas idosas com deficiência, né? Então, essa medida foi uma medida emergencial pensando nesses casos e esperamos em breve todos os bairros que eles possam retornar para o CREAS de referência. Aí, paralelamente, também acrescentamos que também internamente no CREAS 3, equipes também foram realocadas internamente do PAEF para o PCDI para também dar um gás nesses atendimentos. Ah, legal. Uma medida isolada, né? Uhum. Bacana.
Eu só gostaria de enfatizar, Verônica, não fique preocupada aí com a questão dos bairros que eu li, que talvez tenha tido um pouco de dificuldade de registrar. Não se preocupe, só segue ali, como eu coloquei na pauta, que depois eu dou uma reformulada e coloco na ata a questão dos bairros direitinho, para a gente fazer esse registro em ata, tá? Porque como o ofício está comigo aqui, eu faço esse adendo aí e algumas... Pode ficar tranquilo. Além disso, também os nossos folders vão ser todos atualizados o mais breve possível com essas mudanças, tá? Perfeito, ótimo. Ruth, você quer se manifestar? Só para contribuir, né? Então, não deixar, então, de fazer replicar essas informações para a rede como um todo, né? Sim. Para a rede socioassistencial. Legal. Então, e demais órgãos, né? Tá. Que trabalham na intersetorialidade com os CREAS, né? Então, é bem lembrado, eu vou trabalhar com a Jaque aqui para a gente disparar também essa informação, então, para as entidades, né? Para a gente poder realmente... Dani, mas enquanto órgão gestor mesmo. Né? Entendi. Tá. A própria SAS, né? Eu acho que faz esse movimento. Talvez eles já tenham previsto, né? Tá. Mas só para não perder de vista. Tá. Legal, sim. Tainá, você quer fazer mais alguma colocação? Não, ótimo o que a Ruth colocou, isso é fundamental, né, para que a rede toda tenha conhecimento dessas mudanças, para não evitar desencontros. A gente já esteve em reunião prévia com o Conselho Tutelar, né, com a presença da gerente, da equipe, das coordenações, todos os CREAS, né, e já iniciamos essa informação, já compartilhamos essa informação, mas é claro que a rede é muito mais ampla que isso e a gente precisa fazer com que essa informação chegue a todos, né? Legal, ótimo. É isso aí. Então, acho que a gente venceu esse item também, né, da pauta, já com algumas explicações ali da Tainá. E aí a gente vai passar, então, para o item 9, tá? Que é a aprovação do plano de trabalho, é uma prorrogação de vigência da Fundação 12 de Outubro. O plano é mandado para a gente, né? A Comissão de Finanças se reuniu no dia 28 de abril, e a gente concedeu, né, a comissão concedeu o parecer favorável ao plano de trabalho da Fundação 12 de Outubro. A gente, reforçando, né, a Comissão de Finanças se reúne toda semana. Neste dia, vocês podem observar que a gente não teve tantos planos, né? Na outra, a gente teve, assim, um acúmulo maior de estudo, teve alguns planos que chegaram realmente na data da reunião, então foi um pouco mais apurado. Mas, enfim, a comissão tem realmente trabalhado de forma bastante efetiva nessas análises, mas se alguém quiser fazer alguma observação, tanto da comissão quanto os demais conselheiros, eu deixo o microfone à disposição. É isso, né? Então, está aprovado o plano de trabalho da Fundação 12 de Outubro, uma prorrogação de vigência. Alguém quer se manifestar ao contrário? Alguém quer se abster com relação a essa votação da aprovação do plano? Ou podemos aprovar por unanimidade? Então, está aprovado por unanimidade o plano de trabalho da Fundação 12 de Outubro, uma prorrogação de vigência com relação ao serviço prestado, né? O Dani, que me ocorreu aqui uma proposta ainda do item anterior, mas aí não sei se tu quer terminar isso ou já falo agora. Não, pode falar, acho que para a gente não... Em relação ao reordenamento ali, né? Sim. Eu acho que vou sugerir para encaminhar, então, esse ofício para a comissão que acompanha as entidades, né? Que monitora e
trabalha com os registros das entidades, e propor aqui, né, tanto para o órgão gestor e aos conselheiros, que tenham uma devolutiva, né, desse processo de reordenamento daqui a alguns meses, para a gente entender, assim, se funcionou, se teve um avanço, né, se atingiu o objetivo. Podemos pactuar já eu acho até, pensando na questão da participação da SAS, talvez não já em junho, Ruth, mas como a gente já tem a data ali de setembro, né? Pode ser. Eu acho que já fica até, Tainá, se você puder trabalhar nesse sentido de trazer alguma informação a mais para a gente sobre essa questão que a Ruth colocou, do reordenamento lá em setembro, já podemos contar com no caso, Ruth, repete só a tua sugestão, por gentileza. Isso, é uma devolutiva, sim, dos avanços ou não avanços que tiveram com esse reordenamento, né, em termos de atendimentos, enfim, qual foi o resultado, se alcançou o resultado previsto ou está a caminho disso, né? A gente sabe que às vezes são poucos meses, mas eu acho que já dá de ter uma ideia. Então, setembro já é uma boa data. Seria em setembro essa devolutiva, gente? Isso, naquela participação lá da SAS, porque pelo que eu entendi, a Fabi comentou que já tem bastante coisa para passar para a gente em junho, e talvez a gente se foque um pouco mais até na questão da conferência e tal, e aí lá para setembro a gente já vai ter passado a conferência, vocês já vão ter um pouco mais de informações sobre a questão do reordenamento, talvez você pudesse trazer algumas informações seguindo a sugestão da Ruth, de como é que está isso na prática dentro dos CREAS. Sim, tranquilamente, né? Ontem eu e a Mônica estivemos no CREAS 1 justamente para ter esse cuidado de conduzir esse processo sem também sobrecarregar, né, e gerar desconforto ali com a equipe do CREAS 1 que está absorvendo tantos bairros, né? E uma das questões que a equipe trouxe é justamente de acompanhar também que impactos que isso e reflexo que isso tem realmente que vai realmente ter sobre a demanda reprimida do CREAS 3, né? Então, aproveito fazer esse feedback para o CREAS 1, faço esse feedback para o CMAS, né? E assim a gente vai alimentando aí a informação para todo mundo ficar por dentro se essas medidas vão ou não surtir algum efeito positivo, né, para os usuários que estão na fila de espera. Perfeito, acho que é bem importante, então, a gente já faz esse acordo aí para esse retorno lá em setembro. Obrigada. Ótimo, Ruth, obrigada também. Então, a gente já aprovou o item 9, que é a Fundação 12 de Outubro, agora vamos aprovar, então, vou fazer a leitura aqui da aprovação do plano de trabalho, também uma prorrogação de vigência do Instituto Priscila Zanetti, tá? Com relação ao serviço de residência inclusiva, tá? É um termo aditivo, prorrogação de vigência. Esse plano de trabalho foi analisado na Comissão de Legislação e Financiamento no dia 5 de maio, tá? E a comissão também deu um parecer favorável ao plano de trabalho do IPZ, que é uma prorrogação de vigência, reforçando do serviço de residência inclusiva. Podemos votar? Alguém tem algo a questionar ou fazer alguma observação ou se abster? Ou podemos aprovar por unanimidade? Ruth, eu vi que você abriu o seu microfone. Você quer falar alguma coisa? Não, eu já estava aberto. Então, desculpa. Perfeito. A Ruth é da Comissão de Finanças também, né? Ruth está participando ali ativamente dessas análises. Então, podemos aprovar por unanimidade também a prorrogação de vigência do plano de trabalho do Instituto Priscila Zanetti. E o próximo item, que é o 11, é a aprovação da terceira alteração do plano de aplicação LOA 2021, adequação de despesas para possibilitar a utilização de recursos oriundos
da pactuação junto ao governo do Estado. Aí eu vou pedir a participação do Dênio nesse item, que foi feita a análise ontem, né, Dênio, na Comissão de Finanças. Sim. Eu não pude participar ontem, porque a gente estava conversando aqui sobre a questão, eu e a Ruth, na verdade, né? A gente estava na reunião da conferência, então eu gostaria que você fizesse uma pequena explanação sobre essa análise que a comissão fez, por gentileza. Sim. Bom dia, conselheiros. Então, começando pela questão do plano de trabalho do município de Joinville, que foi aprovado por esse Conselho Municipal de Assistência Social e foi enviado para o estado de Santa Catarina. Então, nós, segundo a distribuição, né, dos recursos do estado, por todos os municípios, nós, como temos 9 CRAs, né, nós recebemos uma verba, vamos receber uma verba significativa de R$ 1.147.959,18 do governo do estado. E aí, na realidade, quando você tem uma receita, você precisa ter a destinação, ela é toda definida em lei, e se não tem essa dotação, você precisa criar, e tendo a dotação, você tem que ver o valor, né, do recurso, do dinheiro que está nessa dotação. O seu Reinaldo solicitou, então, que mandássemos a questão de quando que o Estado vai repassar esses recursos, né? Então, foi repassado também para a Comissão de Finanças, a resolução número 5, de 5 de abril, do Estado de Santa Catarina, onde está ali formalizado que esses repasses vão ser no mês de maio, de junho e de setembro de 2021. Né? Para isso, nós precisamos fazer alteração no plano de aplicação. Né? Então, sempre uma coisa é o orçamento, outra coisa é o financeiro. Financeiro, quando vem o dinheiro, você aplica, tem os empenhos, mas anterior a essa vinda do dinheiro, você precisa estar com as despesas todas preparadas e destinadas. Então, é isso que nós estamos trazendo aqui como terceira alteração, são coisas normais essas alterações, né? Quando vem a questão das verbas federais, estaduais e municipais, nós não temos como prever exatamente o valor, né? E esse ano nós vamos receber, então, um valor bem significativo do Estado. Segundo o cofinanciamento do Fundo Estadual de Assistência Social, nós vamos receber, então, esses R$ 1.147.959,18, e aí tem que se adequar à questão orçamentária. Principalmente, o que foi feito aqui na área administrativo-financeira? A questão de que muitos desses recursos vão ser utilizados para cestas básicas, até pelas necessidades do momento, né? Então, foi colocado uma readequação, principalmente da especial para a básica. Né? Então, foram pactuados R$ 697.959,18 para benefícios eventuais, justamente a questão das cestas básicas, né? 60 mil para despesas de investimento na proteção social de alta complexidade, 120 para despesas de investimento na proteção social especial de média complexidade, 270 mil para despesas de investimento na proteção social básica. Então, é distribuído, né, em custeio, em investimento, em benefícios eventuais. Então, o que está se pedindo a aprovação do Conselho é justamente essa readequação orçamentária para que tenhamos condições de aplicar todo esse dinheiro que vem do Estado de Santa Catarina. Mesmo fazendo essas readequações, ainda vamos precisar de 293 mil na dotação 595, 187 mil na dotação 600, que é pelo excesso de arrecadação. Né? Então, é bom que vieram esses recursos, e nós precisamos adequar o orçamento, né, de 2021, segundo a terceira alteração no plano de aplicação. Então, passou pela Comissão de Finanças, onde nós reunimos com a Olinda,
com o seu Reinaldo, né? A Ruth também acompanhou, a Daniela estava na reunião da conferência, mas também tem acompanhou na reunião anterior, a Fátima e eu. Né? Então, foi referendado pela Comissão de Finanças, e hoje a gente traz, então, para a aprovação do Conselho, e se alguém tiver alguma dúvida, estamos à disposição. Eu só queria fazer um adendo aí, realmente, justamente naquilo tudo que o Dênio falou, eu acho que é só referenciar que assim, foi um tema amplamente discutido pela nossa comissão, foram tiradas todas as dúvidas nossas, realmente, para que realmente vocês, ao votarem, tenham ciência de que foi feito um estudo e que está tudo correto, realmente feito como deveria ser feito. Então, quem quiser aprovar, pode ter certeza de que é um tema em que ele está realmente dentro de todos os critérios e padrões que qualquer um dos conselheiros pode solicitar, e a gente tem isso registrado. Perfeito, Olinda. Eu acho até, Dênio, que o seu Reinaldo pediu a resolução do Estado com relação a esses recursos, né? Que foi enviado ontem, Isso, só para também fazer uma observação aqui, existe essa resolução do Estado com relação à destinação desses recursos, então, esse material também está aqui junto com a Comissão de Finanças. Se alguém tiver interesse, né, quiser conhecer um pouco mais sobre esses recursos que vão para a proteção básica, para média e para alta complexidade, é só manifestar o interesse, tá? E enfatizando que, logicamente, depois, mensalmente é prestado conta para o Conselho sobre a aplicação desse dinheiro, dessa despesa, né? Então, passa pela Comissão de Finanças, todo o processo legal, né, de empenho, de notas fiscais, e de aplicação do dinheiro, tanto no custeio, nos benefícios eventuais, na cesta básica, nos convênios, no investimento e assim por diante, né? Então, o que está se pedindo hoje é só a criação, né, a expansão do valor nas dotações, para que, quando vier o dinheiro do Estado, efetivamente, você possa aplicar nos CRAS, nos CREAS, com as entidades conveniadas e assim por diante. Perfeito. Legal. Obrigada, Dênio. Por nada. Então, podemos aprovar a terceira alteração do plano de aplicação dos recursos do Estado. Se alguém quiser se abster ou votar ao contrário, este é o momento. Ou então nós podemos aprovar por unanimidade, se ninguém fizer nenhuma intervenção. Então, está votado, né? A gente votou aqui por unanimidade também o plano de aplicação no LOA 2021 com recursos do Estado. A gente elaborou um documento, né, que foi mandado para o Conselho Estadual e para o Conselho Nacional de Assistência Social para a inclusão dos trabalhadores do SUAS na política, da política de assistência social de Joinville no Plano Nacional de Vacinação contra a Covid. Então, a gente fez, acho que eu não vou ler todo, né, Ruth, senão vai ficar muito extenso, né? Mas a gente pediu... eu acho, necessidade. Uhum. A gente pediu a inclusão de todos os trabalhadores, inclusive os trabalhadores de nível médio, né? Então, a gente se pautou ali pela NOB-RH, colocou a questão do trabalho essencial, que foi decretado, né, como da assistência social desde o primeiro momento, e aí nós mandamos este ofício, como eu falei, para o Conselho Estadual e para o Conselho Nacional. E a gente recebeu um retorno, tanto do Conselho Estadual quanto do Conselho Nacional. O Conselho Nacional, eu vou ler aqui que eles fizeram um pequeno encaminhamento com relação a isso. Acusamos o recebimento e informamos que na 293, agora me perdi ali, reunião ordinária, realizada em fevereiro de 2021, do Conselho Nacional, este colegiado aprovou a manifestação do Conselho pela inclusão
dos trabalhadores do SUAS no Plano Nacional de Vacinação contra a Covid. O documento foi divulgado nas redes sociais deste colegiado, que obteve mais de 10 mil visualizações em uma semana de postagem e vários comentários de apoio à citada inclusão. A manifestação do Conselho Nacional pela Inclusão dos Trabalhadores do SUAS no Plano Nacional de Vacinação também está disponível no blog do CNAS e, em tempo, informamos que foi solicitada uma audiência com o Ministério da Saúde para tratar da inclusão dos trabalhadores da assistência no grupo prioritário para a vacinação contra a Covid-19. Então, foi essa a manifestação do Conselho Nacional que nós recebemos. E o Estado, até tem aqui um manifesto, eles mandaram para a gente também o papel da manifestação, né, como eles falaram, que circulou ali pelo blog, teve uma repercussão bastante grande. O Conselho Estadual também fez um documento, mas, enfim, eu acho que isso está... Nós podemos dizer que nós tivemos esse pequeno avanço aqui em Joinville, porque eu, por exemplo, fui vacinada, outras colegas também da linha de frente, conseguimos, né, por sermos o assistente social, por ser, de alguma forma, considerado também profissional da saúde. Então, nós tivemos vários colegas, assistentes sociais e psicólogos que foram vacinados, mas a gente gostaria que isso fosse ampliado aí para os motoristas, para as cozinheiras, para o pessoal da limpeza dos equipamentos, para os vigilantes, motoristas, foi esse o nosso pleito, né? E aí, assim, na prática, a gente ainda não conseguiu efetivar essa garantia de proteção e estamos, né, continuamos na luta, digamos assim, mas a gente tem percebido que a vacinação ela tem avançado de acordo com a disponibilidade de vacinas mesmo, né, que eu acho que quem está acompanhando pela mídia e pelas redes sociais também tem visto a dificuldade do Brasil, né, em adquirir os insumos e as próprias vacinas, por uma questão até de logística e organização interna, né, e política também, não podemos esquecer, do nosso Ministério da Saúde. Mas, enfim, Ruth, você quer comentar alguma coisa, fazer alguma observação, por gentileza? Não, só complementar, eu acho que você colocou tudo, que, né, além dos profissionais ali que tu falou, do nível médio e fundamental, das equipes de referência, né, as outras categorias também previstas em resolução, e além do assistente social e do psicólogo, né, que aí é o pedagogo, é o TO, é o administrador, enfim, tem várias categorias também que precisam, né, também estar vacinados, que são trabalhadores do SUAS, e que a solicitação foi nesse sentido, né? Então, eu até vou ler aqui, então, Ruth, a gente colocou assim, entendemos que os trabalhadores do SUAS, que estão diretamente na linha de frente no atendimento da população, incluímos aqui assistentes sociais, agentes administrativos, auxiliares de limpeza, coordenadores, cozinheiros, cozinheiras, copeiros e copeiras, cuidadores e educadores sociais, as funções de gerência, função de gerente, de gestores da informação financeira e orçamentária, monitoramento, avaliação, vigilância socioassistencial de benefícios, transferência de renda e cadastro único, motoristas, psicólogos, pedagogos, segurança e vigilantes que atuam nos equipamentos públicos e privados da assistência social necessitam de vacinação, né? Então, a gente até incluiu um artigo, como eu falei, da NOB SUAS, que fala das entidades, né? Que as entidades também fazem parte da política nacional. Então, a gente fez um documento bastante completo, mas, enfim, né? Vamos ter que acompanhar aí os próximos desdobramentos, porque não está, assim, garantido ainda para todos os profissionais, infelizmente. Isso mesmo. Uhum. Então, tá bom. Então, a gente vai passar agora para a parte final, que é o momento das comissões. E eu vou
só reforçar aqui, eu coloquei ali na pauta, né, que as reuniões da Comissão de Legislação, Normas e Financiamento estão ocorrendo todas as quartas-feiras, às 9 horas, presencial, aqui na Casa dos Conselhos. Reforço, o coordenador é o Dênio, a secretária de atas é a Ruth, e o relator é o seu Reinaldo, que hoje não está presente, né? Acho que o seu Reinaldo teve um compromisso, eu não me recordo agora, mas eu acho que ele justificou, depois eu vou dar uma verificada, ele tinha comentado... Ele justificou no WhatsApp, ali no grupo, que ele iria participar na reunião de ontem, mas que não conseguiria participar na reunião de hoje, né? Então, eu só não sei o motivo, mas ele justificou. Legal, então a comissão tem assim, participado e tem se reunido efetivamente, tem sido bem produtiva, né? As reuniões, eu tenho participado também. Então, a Comissão de Legislação está com tudo em dia. A Comissão de Inscrição também, registro e monitoramento. A gente fechou, então, a questão da reunião nas sextas-feiras, às 8h30, também presencial aqui na Casa dos Conselhos. A Fernanda Rossi é hoje a coordenadora e a secretária de atas é a Bruna. A Fernanda justificou a ausência dela hoje, mas a comissão também, eu também tenho acompanhado as reuniões, está trabalhando efetivamente, a gente já praticamente analisou todos os planos de ação e relatórios de atividade das entidades, né? E a gente está fazendo ofícios com algumas correções que precisam ser feitas, e já fizemos um dia de estudo sobre o ACESUAS, né? Está sendo bastante produtivo. Acho que a Silvia, esqueci de te citar, né, Silvia? Você também tem participado ativamente. Oi, Dani, obrigada. E eu acho que a gente também está com tudo bem em dia, né, Silvia? Sim, a gente analisou já quase todos os planos, né? Em seguida, assim, quando as entidades apresentarem os novos planos com as adequações, a gente vai ter aí outras análises para fazer, mas a gente está conseguindo otimizar bem as reuniões. Tem sido bem produtivo mesmo. Isso aí. Obrigada, Silvia. A Comissão de Comunicação, Articulação e Mobilização, então, acho que a gente conseguiu fechar hoje a participação dos membros como comissão organizadora da conferência também. Eu vou confirmar direitinho com a dona Arlete e com a Bárbara. Eu acho que a Bárbara já tinha comentado que para ela realmente ela quer participar e a gente vai incluir, né, o nome dela. Só vou confirmar com a dona Arlete, que ela não se manifestou hoje, mas aí a Comissão de Comunicação, então, vai integrar a comissão organizadora da conferência, que é a Tainá, a Fernanda, a Bárbara e a dona Arlete. Né? Então, a gente vai ter esse trabalho aí pela frente, e se surgir alguma outra pauta durante esses meses, a gente, óbvio, vai sentar para conversar, mas eu acredito que a grande meta da Comissão de Comunicação é participar desse processo aí da conferência e também fazer a divulgação das nossas ações, né, que hoje até a gente está avançando aí com essa transmissão que depois vai ficar disponível no YouTube, né. A Comissão de Políticas Públicas, que tem como coordenadora a Deise, o Sandro Minuso é o nosso secretário de atas. A gente fez uma reunião lá no dia 16, como eu falei para vocês, vou repetir. A pauta foi sobre a questão do centro-dia para idosos, e a gente teve, então, foi uma dobradinha com a Comissão de Políticas Públicas do CONDI também, né? A gente teve uma nova reunião agora, ontem, no dia 10 de maio, também com o pessoal do CONDI. Então, vou dar um feedback aqui para vocês. A questão do centro-dia está bastante avançado, né? O pessoal, a entidade, a Adipros, vai estar se organizando para colocar, né, para implementar o equipamento de centro-dia para idosos. Então, a gente está, assim, já com tudo bastante encaminhado, já foi contratado uma assistente social, e aí a gente está esperando o plano de ação, né, que eu comentei ontem, que daí a gente vai estar analisando na comissão de inscrição.
além do relatório de atividades, mas é claro que é um serviço novo, a gente vai ter esse olhar, apesar de que é uma instituição que já existe, né? Então a gente vai se utilizar provavelmente desse material que já existe, e aí a gente combinou que eles também vão seguir os trâmites do CONDI de inscrição. Além disso, eles vão fazer um projeto à parte com os valores, né? Porque eles vão pleitear alguns recursos do Fundo do Idoso. Então, vão ser, assim, meio que 3 frentes, 3 projetos diferentes, né? Na verdade, o nosso, que vai ser encaminhado para o Conselho de Assistência, é o plano de ação, para que a gente possa analisar a implantação desse serviço. O relatório de atividades, como eu falei, a entidade já tem inscrição hoje no Conselho de Assistência, mas para o CONDI, eles também vão ter que apresentar um projeto com alguns valores que eles vão pleitear via Fundo do Idoso. Ruth, é isso? Eu esqueci de algum detalhe? Que eu me recorde, não. Acho que não, né? E a gente vai mantendo, né, o conselho informado com relação a esses trâmites. A comissão do Bolsa Família. Isso, a última comissão é a comissão... Tá. Eu ia falar agora. Tu vai falar agora, tá. Só para finalizar ali, a gente vai manter os conselheiros, né, a gente vai manter esse informe aí sobre a questão do centro-dia, que vai ser um equipamento, com certeza, de bastante importância, de bastante impacto para o município de Joinville, visto que a gente sabe, né, que a demanda por atendimento para idosos, ela tende a se acentuar cada vez mais, né? A gente tem uma pirâmide aí que prevê, né, um boom de idosos aí para as próximas décadas, que inclusive eu estou nessa pirâmide, deve ter outros também. Mas, enfim, a gente vai estar acompanhando e, com certeza, é sempre um ganho para a política municipal, né? Mais um equipamento aí em parceria público-privado e vai ter cofinanciamento. Então, a FAB também está participando, óbvio, né? Como secretária, mas já nos trouxe, assim, ontem, na reunião de ontem, em que pé está. Tá bom, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta ou podemos encerrar com a comissão de acompanhamento ao Bolsa Família sobre o centro-dia? Tá ok, né? Então, a comissão, a gente tinha marcado uma primeira reunião, ela ocorreu, mas infelizmente nós tivemos alguns atritos, porque acabou caindo num dia de paralisação dos servidores, né? Então, a gente teve a presença só de um membro, que foi a Cláudia, né, que veio até aqui a Casa dos Conselhos, então a gente não conseguiu avançar na pauta, e a gente também, confesso, né, Luciane, a Luciane pode me ajudar, a Gamper, que a gente estava um pouco perdido no que, né, que materiais estudar e tal, porque a comissão, ela requer, né, primeiro, realmente se apropriar um pouco mais do tema, né, dessa questão dos valores que chegam para o programa Bolsa Família. Então, eu fiz um convite, e a Danusa, que é a coordenadora de gestão de benefícios e transferência de renda, ela vai vir aqui na Casa dos Conselhos no dia 17 de maio, às 8h30, para fazer uma apresentação para a gente de como é que está os valores do Bolsa Família, do Cadastro Único, vai nos subsidiar com informações com relação à transferência de renda. E aí, daí a gente pretende firmar talvez uma data e fazer o que a gente faz nas outras comissões, eleger um coordenador, um relator, para que a gente realmente possa colocar essa comissão a funcionar, digamos assim, fazendo essa participação, né, do conselho, que é tão importante no controle social. É isso, né, Lu? Quer falar alguma coisa? Eu vi que você estava olhando ali, Luciane. Não. Como você falou, né, a gente precisa se instrumentalizar, e até porque tem a questão do auxílio emergencial, que cria algumas modificações do recebimento na transferência de renda. Então, acho que a Danusa vai ser fundamental para a gente iniciar essa comissão.
né? A gente reconhece que ela está um pouco atrasadinha, né, Dani? Mas ela vai seguir em frente com certeza, né? Só agora, no dia 17, a gente dá o pontapé inicial e segue firme e forte. Isso aí, perfeita, isso aí. Então, como informes, na verdade, eu incluí ali só um e-mail que a gente recebeu do Conselho Nacional de Assistência Social, agora no dia 5 de maio, que aprova o formato da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social. Será virtual, então, o Conselho Nacional definiu o formato da 12ª Conferência, que será toda virtual. Após vários debates, como eu coloquei ali, né, o Conselho definiu por unanimidade que o formato mais adequado neste momento é a realização da conferência por meio da plataforma digital. Os conselhos municipais, estaduais e do Distrito Federal poderão realizar suas conferências de forma presencial, híbrida ou virtual, conforme a realidade sanitária de cada território. Então, foi um e-mail, né? A gente já tem acompanhado os informes, tudo que tem sido mandado aí pelo Conselho Nacional. Eu participo de um grupo também do Conselho Estadual, de assessores técnicos, né? Então, a gente também já fez alguns encontros, a Patrícia, que participou com a gente aqui na última reunião, secretária executiva do Conselho Estadual também, sempre bastante prestativa, sempre que eu faço alguma pergunta, quero tirar alguma dúvida, ela me atende pelo WhatsApp. Então, tanto o Conselho com o Estado e com o Nacional, basicamente via blog e via e-mail, ele tem acontecido, do meu ponto de vista, bastante efetivamente. E eu acho que é isso, a gente conclui a pauta de hoje, mas eu ainda deixo aberto o microfone, né, se alguém quiser se pronunciar, fazer algum questionamento ou fazer alguma observação, a gente deixa à disposição. Eu só quero confirmar contigo, Dani, daquela comissão lá que eu vou fazer parte. Sim, isso. Aí tu vai me manter informada, né? Dia e horário da reunião. Vou. Pode ficar tranquila, tá, Lu? Eu também tenho interesse, como eu te falei. Então, a gente vai fazer a resolução não, vai responder. Eu acho que resolução, né, Jaque, que a gente precisa fazer sobre o representante. É bom, né? A Jaque me disse que é bom. Então, a gente vai fazer a resolução indicando o teu nome oficialmente, tá, Lu? Mas aí, logo em seguida, eu vou encaminhar e vou pedir que eles nos passem as datas e dizer que a gente vai participar, que eu também, se for autorizado, no caso, né? Eu acho que não vai ter problema, mas, de qualquer forma, eu também tenho interesse de participar. A gente vai fazer a resolução também com relação aos planos de trabalho, e vai fazer a resolução da conferência, e vai fazer também a minuta do decreto para que o prefeito possa assinar e convocar a conferência municipal de assistência social, que precisa oficialmente ter essa convocação do prefeito. Tá bom. É isso, né, Ruth? É isso. Você quer fazer um encerramento, então? Sim. Agradecer, né, a participação de todos, todas. Cada participação é essencial e importante, né? Agradecer a Dani e a Jaque, todo o empenho aí em organizar a pauta e todo o processo, né, para acontecer a reunião, as comissões e é isso. E a gente, então, encerra a reunião ordinária de hoje, né? E a próxima, no próximo mês. Isso aí. A gente agradece também, né? Eu e a Jaque está aqui do meu ladinho, ela não está querendo aparecer hoje, eu não sei porquê, mas ela está aqui do meu ladinho, tem me ajudado bastante, e eu agradeço muito pelo retorno dela, né? Que é sempre o meu braço direito aí, esquerdo e tudo. Mas, enfim, a gente está sempre à disposição também, a gente tem o grupo de WhatsApp, que também está funcionando muito bem, né? Tem e-mail, tem telefone, do que vocês precisarem,
Tá, Verônica? Fica bem tranquila, me manda daí por e-mail a pauta, a ata, desculpa, que a gente completa aqui, não tem problema, tá bom? Muito obrigado a todos, encerramos então, são 11h11, eu acho que a gente venceu todos os itens, agradecendo a Tere lá também, fazendo a nossa intérprete. Bem lembrado. Libras, a Tere e a Silvia, né? Acho que Patrícia, desculpa. Patrícia. Patrícia. Agradecer também ao Robson, então, que está nos auxiliando aí na questão da transmissão. E contamos com a participação de todos vocês no próximo mês. E se não tiver nenhuma extraordinária, né, Ruth? Mas eu acho que a gente está... E o trabalho das comissões, né? Durante o mês continua. Isso. Segunda já tem a reunião da comissão da conferência, né? Enfim, os trabalhos vão prosseguir, né? É isso aí, gente. Muito obrigada, tá? Um bom dia de manhã para todos e um bom dia de trabalho para quem continua trabalhando. Tchau, tchau. Obrigada.